Meninos e meninas, bom dia. Essa classe é de 50 anos em diante. Viu? Sejam bem-vindos e muito bem-vindos. Aqui é de 50 a 100 anos. Nós estamos estudando a lição de hoje, como a subtenente disse, nós sempre temos uma hora de aula, portanto, ninguém será prejudicado por isso, né? Mas foi muito bonito, né? Coisa maravilhosa. Eu não sei quantos aqui gostariam de fazer o curso de Libra. Eu, francamente, não entra mais aqui na cachola de 78 anos, viu? Não dá mais. Mas é muito bonito. Eu fiquei emocionado de ver crianças lá participando disso aí. É isso. Mas a gente vai planejar para o começo de janeiro. Ótimo. Vamos orar, pedindo orientação de Deus. Vou pedir a dona Selma, que está visitando hoje, de tantos anos, membro dessa igreja, hoje está morando fora. Ore por nós, por favor, pedindo orientação de Deus para a nossa aula, por favor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com cada um de nós, que a mensagem venha de encontro aos nossos problemas, às nossas necessidades, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pela família do Daniel Abel, que o Senhor abençoe a todos, conceda saúde, que conceda muita saúde a toda a nossa família. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, livra-nos de todo mal, abençoa-nos durante todo esse dia. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Eu estou lendo um livro chamado Evangelho Maltrapilho. E eu tirei umas frases interessantes para você. Veja o que Deus diz para você. Está no livro. É feio, né? Meu Deus. Para estar conhecendo esse menino, é que tanto tempo não vejo, né? Ainda fala português, está me entendendo? Muito bem. Cadê o Kurt? Essa semana eu estou muito cansada. Vou falar com vocês, né? Estão nos últimos dias aí. Veja o que Deus diz para você. Você tem o meu amor. Você não tem que pagar por ele. Você não o adquiriu e não tem como merecê-lo. Você apenas tem de abrir seu coração e recebê-lo. Você tem apenas de dizer sim ao meu amor. Um amor muito além de qualquer coisa que você possa intelectualizar ou imaginar. Jesus não disse que Deus talvez fosse amor. O que seria legal se Deus fosse amor? Ele disse: Deus é amor e ponto final. Está num livro chamado, eu estou lendo, chamado, já disse, né? Evangelho Maltrapilho. O nosso tema hoje da lição é Encontros na Casa de Lázaro, capítulo 11 do Evangelho de João. Como está lá o capítulo 11, são 57 versículos, não vamos ler não é isso? Mas nós vamos referir a alguns deles, vamos fazer assim no início um tipo de análise de cada versículo, e o tema já está definido, que é o Encontros na Casa de Lázaro. Só perguntaria o seguinte, os alunos aqui: esse tema encontrou alguma diferença dos demais? Não? Não foi curioso, pensamento? Esse tema, Encontros na Casa de Lázaro, é diferente de todos os assuntos já estudados, que vamos estudar até o fim da lição. Portanto, são 12 lições cujos temas são diferentes desse de hoje. Qual a diferença? São encontros. Matou a charada. Todos é encontro no singular. E esse é encontro no plural. As lições já dadas, as outras seguintes falaram e falarão de encontro.
E aqui a palavra está no plural. Significa que o encontro não seria um só, com uma pessoa só. Agora a pergunta é: quem estava lá na casa de Lázaro? Com quem Jesus se encontrou na casa de Lázaro? Se você ler aqui os primeiros alguns versículos do capítulo todo, você vai encontrar. Eu quero que você me ajude agora. Desde o capítulo 11 de João aberto aí, além da revista, desde o capítulo 11, eu vou pedir alguns versículos que você lê rapidinho, tá bom? Primeiro, quais pessoas estavam lá? Primeiro, lá estavam seus discípulos, os que vieram com ele e os que já estavam lá. Leia o versículo 7, 8 e 12, rapidinho, não tem tempo. Depois disse os seus discípulos: estava lá. Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar. 12. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, Muito bem, vamos localizar. Então quem estava primeiro lá? Os discípulos. Aqueles que vieram com Jesus, lá onde ele estava, foi chamado, os que já estavam lá. Segundo, os judeus, que não eram discípulos de Jesus, fala sobre ele. Leia o versículo 19, 31 e 36, rapidinho. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. 31, quais são as primeiras falas? Os judeus estavam com Maria em casa e consolavam. 36. Então disseram os judeus: E daí? Judeus. Estavam os discípulos, estavam os judeus, não é isso? E estava Marta, versículo 20 e 21. Alguém Marta, entendeu? quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Muito bem, 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Muito bem. Estava lá Maria também, 28 e 29. Tendo dito isto, Vocês não encontraram mesmo? Foi nós jogando todos os anos, não dia achou mais nada. Pode mesmo, nada, é que ganha tempo mesmo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Isso, lá estava Maria também. Qual é o outro personagem principal aí? Lázaro. Não falamos dele ainda? O encontro na casa de Lázaro, versículo 43 e 44. Isso é só para uma introdução. Tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo a febre e as mãos. Muito bem, Lázaro estava lá. Ele é o. Como é que chama a expressão do personagem importante? Ele é o protagonista. Ele era o protagonista, muito bem. Mas tinha outro grupo lá. Quem é? O grupo dos judeus. Viram dois grupos judeus. Dois grupos. Uns viram o milagre da ressurreição e creram. Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, Creram. vendo o que fizera Jesus, creram nele. Mas havia um outro grupo, o grupo do contra, os cupinchas, os espias, os fariseus. Mas quem eram os fariseus? Os fariseus é aqueles que procuravam sempre um motivo para apanhar Jesus em alguma falha. Versículo 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Estava lá como espia. E o que eles fizeram? Então, foram contar para os seus chefes. Né? Então, o que eles fizeram? Eles arquitetaram a morte de Jesus. Versículo 47, vai lá. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas nossa própria nação. Ciumento. 53. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Nossa, 54. Jesus, pois, já não andava manifestamente. Você vê como é que são as coisas? Tinha gente lá que viu e creram, o outro foi lá para pesquisar e mandar prender Jesus. Mas não só para matar, arquitetar a morte de Jesus. Dali começou a história já chegando
ou perseguição, até que chegou a cruz, realmente, a morte de Jesus. Mas havia também um interesse de matar quem matou Jesus? Lázaro. Versículo 10, 12 agora, capítulo 12, versículo 10, leia. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Por que mataram Lázaro? Versículo 11 do 12. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Olha, gente, então está dentro do texto, a gente lê assim rapidamente, eu percebo. Quando eu li esse texto, encontros e não encontro, eu falei, eu vou encontrar com essa pessoa que ele encontrou lá. Encontrou gente boa, encontrou gente ruim. Inimigos, lá estavam. Alguns chorando com Marta e Maria, outros companheiros de Jesus, outros de piscinê para encontrar falhas nele, e dali surgiu a ideia de matá-lo. E aí foi até a cruz mesmo, e mataram. Dito isto, historical também é cultura. Dito isto, o milagre da ressurreição de Lázaro dentre os mortos é o que nós podíamos chamar de um ponto alto de todos os milagres anteriores que revelaram a glória de Deus através de Jesus Cristo. Nós vimos aqui a própria morte, o inimigo final da humanidade, confrontado com alguém que é Ele mesmo, a ressurreição e a vida. Versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A ressurreição, a morte e a ressurreição de Lázaro, ou a ressurreição de Lázaro, é um dos sinais de Cristo, um dos milagres de Cristo. Com cada milagre, Jesus tinha seu significado. Nesse caso aqui, a ressurreição de Lázaro era o sinal, e o significado é Jesus tem poder sobre a morte. E há no Evangelho de João, existe 7 milagres de Jesus e os seus significados. Por exemplo, o primeiro milagre de João, no Evangelho de João, capítulo 2, quando Jesus transformou água em vinho, lá no casamento em Caná da Galileia, significa que Jesus é a água da vida. Segundo, a cura do filho de um oficial, capítulo 4, significa que Jesus é o Senhor que exerce a autoridade mesmo à distância, porque Ele curou o filho oficial à distância, nem foi nem na casa. À distância, Ele determinou que fosse curado, e quando chegou em casa, conferiu o horário que ele foi curado, e o horário que Jesus disse que está curado, coincidiu. Então Jesus aqui significa que Jesus é o Senhor do tempo. Quarto, Jesus alimenta 5.000 pessoas, ou aproximadamente 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos, versículo capítulo 6 de João, significa que Jesus é o pão da vida. 5. Jesus caminha sobre as águas e acalma a tempestade, significa, no capítulo 6 de João, significa que Jesus é o Senhor da natureza. 6. A cura de um cego de nascença, significa que Jesus é a luz do mundo. E 7. A ressurreição de Lázaro, dentre os mortos, capítulo 11, significa que Jesus tem poder sobre a morte. Os sinais e o seu significado. Outra coisa interessante no Evangelho de João, lembra quando Moisés chegou, Deus chamou Moisés para libertar o povo lá do cativeiro, da conversa com Moisés? Moisés disse: eu vou libertar o povo, mas qual o seu nome para que eu diga para o povo? O que Deus disse? Sou o que sou. Eu sou o que sou. Jesus usou essa mesma frase 7 vezes no Evangelho de João. Ele disse no capítulo de número 6: eu
sou o pão da vida. No capítulo 8, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, eu sou a porta. No capítulo 10 também, eu sou o bom pastor. No 5, eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 11. 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14. E 7, eu sou a videira verdadeira. Então Deus se revelou a Moisés dizendo, eu sou. E Jesus usou as mesmas palavras para descrever a si mesmo. Eu sou. Pode começar a lição? Pode. Isso é uma introdução incumprida, né? Mas agora vamos ao texto aqui. Deixa a Bíblia aberta, capítulo 11 de João. Como é que começa? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. A expressão estava enfermo Lázaro. A palavra Lázaro não encontramos muito na Bíblia, mas há alguns Lázaros na Bíblia. A palavra Lázaro é a forma grega de Eleazar. Lázaro é a palavra grega Eleazar. Outra coisa, o texto deixou bem claro, para não haver dúvida. Esse Lázaro não é o mesmo Lázaro do rico e Lázaro, do capítulo lá de João também. Não é o mesmo. Deixou bem claro. Esse Lázaro não é o mesmo da palavra do rico e Lázaro. Era irmão de Maria e Marta. Olha, o texto diz, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta. Eu achei interessante o evangelista querer colocar as coisas bem certas, para não haver dúvida. Esse Lázaro, portanto, não é o Lázaro da parábola do rico e Lázaro, é o Lázaro, irmão de Maria e Marta. E outra coisa, era o Lázaro de Betânia. Está vendo aqui? Este enfermo Lázaro de Betânia, de aldeia de Maria e Marta, era o Lázaro de Betânia. Então era um morador da vila de Betânia. Betânia era uma pequena vila ao sul do Monte das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém. Qual a distância entre Betânia e Jerusalém? O texto diz, versículo 18. Cerca de 15 estados. Hã? Você sabe o que significa 20 estados em nossa quilometragem? Significa mais ou menos 3 quilômetros. 15 estados, hein? 180 metros cada Então, estado. significa mais ou menos 3 quilômetros. A aldeia de Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros longe de Jerusalém. Outra coisa, então continua aqui. Esta Maria, falou de Maria, versículo 1. Mas o apóstolo, o Gista João diz, essa Maria fica meio confusa, ele me canta Maria. O que ele disse? Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Portanto, não é a Maria, outra Maria. É a Maria, irmã de Lázaro, é a Maria que ungiu os pés de Jesus com óleo. Olha que a interesse do escritor fazia a diferença. João usou esse detalhe para distinguir essa Maria de outras mulheres do mesmo nome, porque Maria era um nome muito comum naquela época, como é hoje. Agora, deixa eu perguntar, o que existe mais João no mundo ou mais Maomé? É isso, mais Maomé. Mohamed. Existe mais Mohamed no mundo do que João e Pedro e Manuel. Que é meio absurdo isso. É um nome tão estranho, né? Mas tem muito desse nome aí. Essa Maria era aquela que tinha ungido os pés de Jesus. Então João usou, estou repetindo, João usou esse detalhe para distinguir essa Maria das outras Marias, com o mesmo nome, porque era um nome muito comum. Versículo 3, que diz o versículo 3 aí. Mandaram, pois, Maria e Marta já estão definidas aqui. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Esse foi um pedido de socorro.
As irmãs estavam com o irmão morrendo. Era um pedido de socorro, enviado pouco antes da morte de Lázaro. Embora você percebeu que fosse um recado simples, né? Ora, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Fosse um recado simples: Senhor, está enfermo aquele que amas. Embora não houvesse nenhum pedido, perceberam que não há nenhum pedido que Jesus fizesse alguma coisa, mas entendemos que está aqui bem explícito que Jesus podia curá-lo se ele viesse logo. A presença de Jesus naquele momento seria importante. Qual foi a primeira palavra que Marta disse a Jesus quando encontrou com ele? Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois passou um tempinho e Marta disse: Jesus está chegando aí. Porque Marta foi encontrar com Jesus bem distante. Ele levantou para encontrar com Jesus, que ela disse para ele: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas criam, Maria e Marta, criam que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Será que não mesmo? Pelo fato de estar presente, não morre ninguém. Mas havia esse espírito, ele é explícito. No conceito dela. No conceito dela, claro. No conceito nosso também. E também a confiança que ele... Se eu sou de Deus, se eu sou um crente verdadeiro, se eu procuro ser um bom crente, Deus tem por obrigação de me ouvir. Essa obrigação não me conta, mas lá dentro da gente é isso. Está tudo bem comigo. Mas nem sendo amigo de Jesus está isento, viu? Lembre-se disso. Vou terminar a lição dizendo essa frase. Se deu tempo para dizer isso no final. O homem está ordenado a morrer. Mas a confiança delas era tamanha que elas achavam que se ele estivesse lá. Vamos lá ao versículo 4. Esse versículo 4 deixa de orelha em pé. Olha bem. Ao receber a notícia que seu amigo estava doente, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ele glorificado. Olha o que está aqui. Ao falar assim, Jesus falar isso, Lázaro não morreu. Ao falar isso, é claro que Jesus não estava negando a existência da morte. Ele não estava apenas afirmando. Olha, versículo 14 é isso. Olha o versículo 14 que ele diz: então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. 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 Então não havia dúvida quanto a isso. Então, ao falar que Lázaro não tinha morrido, repito isso aí, Jesus não estava negando que Lázaro tivesse morrido. O que Jesus está afirmando é algo teológico muito profundo, que a morte não triunfará finalmente. Outra coisa, o resultado de tudo aquilo não seria a morte, mas a glória de Deus. Não seria a morte, mas a glória de Deus. Versículo 4. Ao receber a notícia de Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Então o resultado não seria a morte, mas a glória de Deus. Isto é, a morte em si, naquele momento, a morte de Lázaro em si não era importante. O importante ali era a manifestação da glória de Deus. Versículo 3 e 4. Versículo 3, perdão. Quem pode ler? 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele. Já lembra? Eu quero voltar ao assunto. Qual o versículo número 5? Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. O que isso sugere para nós na análise do texto? Uma coisa muito interessante está aqui. Jesus em seu ministério, tinha seus amigos mais chegados.
pessoas que, a convite de Jesus, presenciaram momentos únicos do seu ministério. Por exemplo, na transfiguração. Na transfiguração, o seu estado glorioso, ele convidou dos seus 12 apóstolos 3: Pedro, Tiago e João. 3 dos seus apóstolos, para irem com ele a um alto monte. Mateus 17, 1 e 2. Rapidinho, alguém pode abrir e ler. Agora eu não preciso de tempo nenhum hoje não, porque eu quero ganhar tempo, senão não quero a minha lição. Mateus 17, 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E ali foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que Jesus fez diante de Pedro, Tiago e João é demonstração de como ele vai ser quando voltar desse mundo. Transfigurou-se, mostrou a sua verdadeira identidade. Enquanto Jesus esteve na terra, ele estava em corpo, um corpo humano. Mas naquela transfiguração, um momento muito especial do seu ministério, e para a vida da igreja, dos seus apóstolos, ele convidou para aquele momento só 3 dos seus apóstolos, que viram Jesus transfigurando-se. Outro momento, no Getsêmani, o jardim de Getsêmani, onde ocorreu a cena da sua agonia. Somente 3 discípulos foram convidados a participar do drama doloroso que antecipou a sua prisão e a sua morte. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Está no capítulo 26 de Mateus, não precisa ler, versículo 37. Somente esses 3 foram convidados. E na hora da crucificação, quem estava lá? Não sei se foi convidado, mas ele foi. Ele teve coragem. É exatamente essa expressão. Agora lá não diz que é João. Por que não diz que é João? Por que você acha que ele não diz que é João, mas era João, que é o discípulo amado? Que é o discípulo amado que estava sempre com ele. Sim, mas por que não disse eu, o João? Era João que escrevia. Por que não disse isso? Humildade. Sou eu. Ah, se eu fosse eu lá, sou eu. E nós diríamos isso. Ele disse, o discípulo amado estava presente. Jesus olhou para ele e disse: mulher, eis aí o teu filho. E olhou para o filho e disse: filho, para João e disse: filho, eis aí a tua mãe. E aquele dia em diante, o que João fez? Levou para morar com ele. Está bem, isso. Então ali só tinha um discípulo presente naquele momento cruciante da vida de Jesus. Então, meus irmãos, eu disse isso porque a família de Betânia, Lázaro, Marta e Maria, ocuparam também um lugar de destaque no coração de Jesus. Veja a expressão aqui: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então a família de Betânia também ocupava um lugar de destaque no coração de Jesus. Você sabe que eu comecei o ministério meu há 50 e tantos anos atrás, 52, 53 anos atrás. Eu comecei o ministério meu, sabe quando a gente começa, quer ver movimento, grupo, contar com todo mundo. E eu aprendi aprendi muito cedo no meu ministério essa lição, que eu não podia contar com todos os meus líderes, que eu não podia contar com todos os meus oficiais. Nunca se pode contar com todos.
Eu acho que todos os pastores, em todas as igrejas, esse problema é comum. É verdade? Não se pode contar, nunca se pode contar com todos. Há sempre, como aconteceu no ministério de Jesus, como aconteceu no meu ministério, como acontece no ministério de líderes nas igrejas, há sempre os mais chegados com quem se pode contar a qualquer hora, a qualquer instante. Eu queria até um slogan, não é meu, mas eu sei, eu copiei em algum lugar isso aqui. Você quer pedir um favor para alguém, pede pessoa bem ocupada, porque o desocupado não tem tempo. Então aprendi isso. Por isso na igreja há pessoas que estão muito sobrecarregadas. Não é que a gente queira, porque sabe, se confiar naquele irmão, ele vai fazer. Apesar das suas grandes ocupações. Eu tenho, às vezes, falo com minha filha, a Adriana, a Benícia é uma pessoa, ela se preocupa com família, ocupa com a igreja, tudo da igreja que faz, ela faz tudo da igreja. Eu digo, o que é isso? Pede as pessoas para te ajudar. Elas não ajudam. Tem que comprar um presente para dar para alguém, Benícia, você compra, o pastor liga alguém, compra um presente para dar para fulano. Tem que enfeitar a igreja para ir e tal, Benícia, você pode. Então são coisas assim, ela é uma pessoa ocupadíssima. Então lá em casa eu procuro sempre com a minha esposa, não dê compromisso para Benícia em nada aqui em casa, nada. Ela já é ocupada demais. Então, se você quer um favor de alguém, peça alguém bem ocupado, porque o desocupado não tem tempo. Então aprendi na minha vida isso, que é a pessoa com quem se tem mais intimidade. Não é que você ama mais o irmão, né? Você faz diferença de irmão para com outro irmão, não. Eu não sei, pelo menos no meu coração eu nunca senti isso, pode ter feito, sabe, sei lá. Mas não foi minha intenção. Mas existe na vida nossa pessoas com as quais não tem mais intimidade. Não é que ama mais aquela pessoa, é a pessoa com qual você tem mais intimidade. Ou não é mais intimidade, a questão não seria essa, mais afinidade. Há pessoas com as quais você tem mais afinidade, e aquelas com as quais você não tem. E entre todos os que colaboram, que trabalham, há também os Judas traidores. E Jesus encontrou isso também no ministério. Vamos lá ao versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Aqui dentro da nossa limitação humana. Que pouco caso, não? A palavra é esta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo a quem tu amas. Então, o versículo aqui 6 diz: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar que estava. Então eu disse, nós, dentro da nossa limitação humana, ele diz assim: que pouco caso de Jesus. Será que é isso mesmo? Estava dentro do propósito de Deus. Claro. Não é. Um atraso de 2 dias. Não, 3 dias. Porque demorou mais 2 dias. E a viagem é de 1 dia, onde ele estava até Betânia. Na verdade, ele chegou lá 4 dias depois. Porque quando mandou avisar, Lázaro morreu. Era um ano, é 1 dia. Depois ele ficou mais 2 dias. Depois gastou 1 dia de viagem. 4 dias. Só depois de 4 dias, a expressão comum, ele se deu a cara lá. Deus me perdoa. Ele deu a cara lá. Olha, aconteceu por aqui. É assim, Renato? Eu estou aqui dramatizando um pouco a história, né? Mas é assim, né? Não é um acaso, por certo, que as irmãs Marta e Maria tiveram dificuldade de engolir e de enfrentar. Eu estou imaginando, e eu no lugar dela, vocês também. Um atraso, repito isso aqui, um atraso que, por certo, as irmãs Marta e Maria tiveram dificuldade de enfrentar. Mas acontece conosco, constantemente. É o lado humano falando mais alto. Acontece conosco. Parece que é do feitio de Deus não nos responder imediatamente.
Parece que é do feitio de Deus, quando nós estamos com um problema sério, Ele não nos responder imediatamente. Será por quê? Porque aquele problema que nós estamos passando é para a glória dele. E se ele me livrar daquele problema imediatamente, não ia escrever isso. Você percebe que quando você está passando por um problema, você se torna muito mais fragilizado? Está na lição, né, Reverendo? No conteúdo que nós temos muitos exemplos, né, de pessoas que quando está com problema pede para orar e vem até a igreja, depois que passou desaparece. Isso é muito comum. É muito comum. Busca mais Então, a Deus, né? pois não? Busca mais a Deus. Então, imagine isso, mas o negócio é o seguinte, vamos pensar o seguinte, do outro lado. Isso acontece conosco, eu já disse. Parece então ser do propósito de Deus deixar a gente passar um pouquinho dos problemas da gente, para a glória de Deus. Jesus tivesse se apresentado ou se apressado em ir para Betânia, atender o amigo enfermo, o que ele teria feito? Se ele chegasse lá, o Lázaro estivesse enfermo, o que ele ia fazer com o Lázaro? A sua imaginação? Ia curá-lo, muito bem. Era bastante? Ele tinha feito isso no passado já com as pessoas. Mas ele se demorando 4 dias, o que ele teve que fazer? Ressuscitar o morto. A coisa é muito mais gloriosa, não é verdade? Está acompanhando esse pensamento, essa ideia? A lição diz que a ressurreição de Lázaro é o estopim da ressurreição de Cristo. Exatamente. Por isso que eu disse no início que é o ápice. Que bom, não tinha visto então o sermão mesmo levou. Então, é a verdade que você acabou de dizer. Vocês me interromperam, não pararam? Na ressurreição. Onde eu parei? Na ressurreição de Lázaro, não é isso? Então, tiveram então que, se Jesus fosse, eu repito isso aqui, atendesse o pedido e fosse imediatamente, imputaria o Lázaro enfermo. Agora não era mais que morreu no mesmo dia que elas avisaram. Mas que vamos imaginar que fizesse enfermo. Ele curaria o enfermo. Mas Jesus, ao contrário disso, ele usou a ressurreição de Lázaro para manifestar a glória de Deus. No versículo 39 e 40, vamos ler, diz isso. Lembra o episódio do capítulo 9 de João? O que aconteceu lá? Quem sabe da escritura? A história de um cego de nascença. Naquele tempo as pessoas imaginavam, havia a ideia de que se alguém estava doente, é porque havia cometido pecado. Em algumas igrejas ensinam isso aí hoje ainda. Tem igreja por aí que ensina isso ainda hoje. Você tem que recusar sua doença, que isso não é de Deus. À primeira vista, quando alguém nosso fica doente, com enfermidade ruim, a primeira ideia é que isso não vem de Deus. Deus não seria tão injusto fazer isso com a gente. A primeira coisa que vem na mente da gente são as coisas. E há muita igreja que ensinam isso. E naquele tempo, as pessoas pensaram exatamente isso. O que os discípulos disseram para Jesus quando viu o homem cego que ele havia curado? Alguém pecou? Quem pecou? Pecou. Ou ele pecou ou seus pais? Porque a ideia é a seguinte: se alguém está passando por doença, um problema qualquer, ou ele pecou, ou alguém da família, o seu pai ou sua mãe pecou e ele está pagando por aquilo. Então a resposta de Jesus foi o quê? Ninguém pecou. Ninguém pecou. Mas para quê? Se manifestasse nele a glória de Deus. Esse homem nasceu cego, não sei quantos anos ele tinha quando Jesus curou, mas ele nasceu cego para a glória de Deus. Eu fico arrepiado nisso, porque olha, quantas coisas estão acontecendo na sua vida, um desemprego, um problema em casa, na família, ou alguma coisa, você tem que esperar isto como crente em Jesus Cristo, que é para a glória de Deus. Reverendo, a parábola do juiz iníquo é um exemplo. Verdade. Que aparentemente Jesus se demorava em atender, mas ele atende no tempo dele. O que ele quer. A hora que ele quer. Isso que é a coisa mais difícil. Uma das coisas mais difíceis, na verdade, é isso.
Esse episódio de a ressurreição de Lázaro, a morte, a ressurreição de Lázaro, esse episódio também apresenta uma das coisas importantes, que são as duas naturezas de Jesus. Jesus foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Como é que Jesus demonstrou a seu lado humano aqui na ressurreição de Lázaro? O que ele fez quando ele foi isso? Chorou. Alguém podia ler, por favor, o versículo 33 e 35? Nós esperando ele chorar, aconteceu. Jesus foi quando a viu chorar, e também chorando os judeus, com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E 35? Jesus chorou. Jesus comoveu-se em ver os judeus que ali estavam presentes. Talvez os judeus todos até carpideiros, né? Sabe o que é carpideiro? Que pagar, chorar você paga. Morria alguém, contratava as carpideiras. Chorando lá no fundo, nem isso, digo. Mas chorava, depois seguiu o salário e ia embora. Aí ia rir. Aí saía rindo. Aí eu queria ir para hoje, agora. Chama-se carpideiras. Não sei se esses judeus eram carpideiras ou não. Mas quando Jesus viu os judeus lá, Deus lá dentro, e as irmãs chorando, ele se comoveu em espírito e chorou. Jesus chorou. Qual o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. E o maior versículo da Bíblia? Esther 8:9. Esther 8:9. Qual o menor capítulo da Bíblia? Salmo 117. O maior capítulo? Salmo 119. Aliás, não é capítulo. Salmo é capítulo. É número. Dominical também é futuro. Essa coisinha que vocês estão vendo. Eu vou continuar aqui se você deixar. Então é o seguinte, Jesus chorou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o que Paulo ensina no capítulo 3 de 1 Coríntios sobre o amor, e que o amor é solidário. Inclusive Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, ele diz: o amor não busca os seus interesses. E Paulo também, em Romanos 12:15, ele disse: alegrai-se com os que se alegra, e chorai com os que choram. Note bem que Jesus, no capítulo 2 de João, ele se alegrou com aquele casal que se casou lá em Caná da Galileia. Ele estava presente, participando da festa, ele foi convidado. Eu sempre gosto de um pastoramento deles, porque casamento havia coisa sui generis. O importante não era o noivo, o importante não era a noiva, viu? Cheio. O importante não era o noivo, não era a noiva, não era cheio, não era o Kurt, né? Mas quem estava presente era um convidado. Quem era? Jesus. Mas não estava só ele, não, estavam os discípulos dele e Maria. A mãe de Jesus estava presente também lá. Ele então estava solidário, alegrando-se com aqueles que se alegram, presente num casamento, aonde aproveitou a oportunidade, Deus providenciou que faltasse vinho, Deus estava atrás disso. Estava ou não estava? Porque tudo está sob o controle dele. Sua vida está sob o controle de Deus. A minha vida também está sob o controle de Deus. Então eu tenho que ficar descansado. Não Salmo 37:5, entrega, confia e descansa. Por quê? Vai parar. Entrega, confia e descansa. Porque o mais ele parar. E outra coisa, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu já disse, irmão, que outro dia eu faço uma interpretação sem mudar o sentido. Deus disse para nós o seguinte: fique quieto, porque Deus aqui sou eu. É eu que resolvo o problema, não é você? Isso conforta a gente, quando tem uma pessoa da família doente, em que a medicina não encontra a resposta, está no controle de Deus. Eu tenho dito todo dia em minha oração: eu não entreguei minha filha com problema para estar na mão de médico, porque eles têm limite. Não entreguei minha filha na mão de
terapias, quimioterapia ou radioterapia, porque tem limites. Não pode ser aplicado em qualquer parte do corpo, não pode fazer isso por tanto tempo. Tem limites. Eu entreguei minha filha na mão de Deus. E Ele é o Deus que não tem limites. É o Deus para quem não há impossível. Para quem não há coisa grande demais. Ele pode. Clama a mim e eu te mostrar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele não vai fazer as coisas da metade. Aquele que Deus cura, Ele cura. Cura mesmo. Sem deixar sequela, sem deixar defeito, sem deixar resquício. É assim que eu creio. É assim que a Bíblia me ensina a crer. Se alguma coisa fora disso, então eu estou enganado. Então Jesus alegrou-se no casamento de Galileia e chorou com Maria e Marta. Solidariedade. Há uma outra ocasião na Bíblia que a Bíblia fala que Jesus chorou. Quando foi? Getsemane? Diante de Jerusalém. Não, lá ele chorou. Lá ele soou o sangue. Chorou diante de Jerusalém. Ele chegou de Jerusalém lá do alto, Jerusalém. E mata os profetas. Quantas vezes eu quis te agasalhar como a galinha agasalha seus filhos e bate suas asas e tu não quiseste, eis que virá a tua destruição. E acabou Jerusalém. Jesus chorou. Algumas chegam até a dizer que Jesus chorou lá na morte de Lázaro, nem foi pela morte de Lázaro, ele chorou porque aqueles homens incrédulos estavam lá. Porque alguns creram e alguns fizeram perseguir e mataram. Então, Jesus chorou, nesse caso, Jesus chorou em duas circunstâncias, diante da rebeldia do povo. Fala, meu pai. Eu acho interessante aquela parte que o inimigo que ia fazer o que Jesus estava esperando que ia acontecer, se fosse humanamente a gente podia dizer assim: ô seu traidor, seu vergonha. Ele podia até falar isso. Podia deixar o seu vergonha fora, né? Pois é, mas o que é que Jesus disse? Amigo que nos cai. Viu? Ele chamou Judas de amigo. Claro, né? Amigo. É. Obrigado. Então o milagre da ressurreição de Lázaro apresenta também a natureza divina de Jesus. Como humano, ele se comoveu de ver as pessoas chorando e chorou. Mas ele manifestou também aqui a sua natureza divina. Deu vida a quem estava morto. Quem pode fazer isso? Só Deus. Dar vida a quem está morto é um ato realizado por Deus. É a chamada regeneração. O que significa falar regeneração? Gerar de novo, nascer de novo. É aqui que Nicodemo não entendeu. Quando Jesus falou de nascer de novo, ele estava falando exatamente disso aqui, falando de regeneração, gerar de novo. Deus, por sua livre e espontânea vontade, ele renova o coração humano, fazendo reviver depois de estar morto. É isso que está lá em Efésios capítulo 5, 1 e 5. Eu gostaria que lesse. Efésios 1, 5 e 6. Efésios 2, 1, 5 e 6. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Não, versículo 5 agora. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 6. E juntamente com ele ressuscitou, ou seja, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Deus nos deu vida. Deus nos deu vida. Esta é a situação de todos nós. Um dia nós estávamos mortos. Todos aqui e todas as pessoas que passaram pela regeneração
todos que foram salvos mesmo em Cristo Jesus, um dia esteve morto. É nesse sentido que nós lemos lá, nesse mesmo texto que nós estamos estudando de João 11, que Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto espiritualmente, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Portanto, todos nós, um dia estivemos mortos em nosso delírio e pecado, mortos em nosso pecado. Deus nos deu vida. Na regeneração, Deus age no âmago, no ponto mais fundamental da pessoa humana. E Deus age aí independente de qualquer atividade nossa. Não há preparação, não há disposição da parte do pecador que solicite ou contribua para a sua vida que lhe é dada por Deus. Então vem lá, podia citar aqui Efésios 2, 8 e 9, né? De cor. Tem da graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glórie. Minha Bíblia ambulante. Deve ser completo. Pela graça Sois salvos. por meio. Então, eu sei que isso é até minha fé, é isso? Isso? Não vem de vós. Essa fé que eu manifesto não vem de mim. Pela graça foi salvo por meio da fé. Então alguém diz: pastor, eu peguei o Senhor. Se eu se limpar, não tem participação nenhuma. A minha fé. Isso não vem de vocês. O dia que Deus nos elegeu da fundação do mundo. E o dia que Ele chamou você, Ele colocou no seu coração a fé salvadora. Você não tinha. E nenhum daqueles que não são eleitos não tem. Nem terá. A fé não é? Diz Paulo, a fé é dos eleitos de Deus. A fé não é de todos. A fé é dos eleitos de Deus. Quem não foi eleito de Deus pode ouvir o Evangelho a vida inteira, nunca vai se converter. Eu sei que eu falo isso, escandaliza uma gente, mas é a Bíblia, então pega sua Bíblia e joga fora. O que está na Bíblia eu falo e falo com toda a autoridade. Quem não é eleito de Deus nunca vai se salvar. Mas quem é eleito de Deus, mais cedo ou mais tarde, ou vem pela bênção, pelo amor, ou pela aprovação, vem um dia. Às vezes já vem idosos, às vezes vem jovens. Já vem pelo ouvir, né? Mas se for eleito, ouvir, acaba tudo. Muito bem, é uma coisa interessante. Todos os eleitos precisam ouvir. Não ouvirão se não é quem prega. Hoje eu gostei muito da expressão do Maurício dele. Lá está os formosos pés e as formosas mãos. Os que pregam o Evangelho e comunicam o meio da vida, né? Mãos, é a mão. É um novo modo de evangelizar. As mãos. Formosas são as mãos dos que usam a Libra para comunicar com os surdos, né? Vereno, desculpa interromper, mas... Não, pode interromper quando quiser. Hoje a Adalta quietinho. Quando a igreja presbiteriana completou 150 anos, teve um culto de comemoração lá no Ibirapuera, o presidente do Supremo Concílio, o Roberto Brasileiro, reverendo, ele pregou esse texto e o tema, a Igreja dos Pés Formosos. E eu nunca me esqueci. Olha aí, seu pé. Em cada pé feio ali. Se anuncia o Evangelho, a Bíblia diz que os pés são formosos. Sabe de onde tirou essa ideia? Dos carteiros. Onde está esse texto? Está em Romanos. Romanos capítulo 10. Formosos os pés. Foi tirada a ideia dos carteiros. Porque naquele tempo os carteiros viajavam, como aqui no Brasil acontecia isso mesmo. No princípio não havia correios. Os correios eram pagos, eles iam a cavalo ou iam a pé, não iam ir a pé, no lugar mais difícil, levando o quê? Boa notícia, uma carta, ou então má notícia lá. Porque o Evangelho também é boa notícia, pode ser má notícia. Para aqueles que não creem, é má notícia. Mas não é a história do taca-fogo nele, né? Não. Aquela é outra história. É outra história dos fazendeiros.
O fazendeiro estava com um empregado meio ruim lá, não gostava dele. Ligava não, tem telefone. Mandava o recado pro companheiro, o amigo dele, o fazendeiro, disse: estou mandando para você uma cartinha, tá bom? Ah, tá aí, tudo bem. Escrevi a carta seguinte: esse empregado não serve mais, então estou mandando para você. TFN. Taca fogo nele. O cara assinava de TFN. Você aprendeu isso não? Essa história é minha, essa história é. Já ouviu o senhor contar aí? Então o cara já sabia. O cara chegava com a cartinha, o coitado, empregado tudo analfabeto. Chegava e entregava o quadro. Muito bem. Pode entrar, fica ali dentro. Assinado TFN. Taca fogo nele. Você lembrou disso agora? Não entendi essa. As cartas da casa da mãe. Tem a ver por causa da correspondência. Estou brincando. Então os carteiros que iam levando as coisas, a pessoa guardava, não via um carteiro de longe, né? Eu me lembro quando eu fui ser pastor em Minas, comecei o ministério lá na igreja Resplendor, e eu era noivo da minha esposa hoje, ela morava aqui em São Paulo. Então o que nós fazíamos? Como o telefone não tinha jeito. Para fazer um interurbano, eu tinha que ir lá na Silva Romero, tirar 3, 4 horas chamada, depois falar: Sobel, estou chamando o senhor. Aí ia lá na cabine e falava, né? Primeiro telefone que eu usei aqui, até que eu dizia: telefonista, por favor, eu quero uma ligação para fulano de tal lugar, assim. Eu morava em Campinas, estudava, minha Alice morava em Rio Claro, em 2 córregos, né? Era 2 horas de viagem. Então, por favor, telefonista, qualquer ligação para Rio, para 2 córregos, fulano de tal, num tal. Falei: aguarda. Ficava ali 1, 2, 3 horas, você tocava, a chamada completou. A sua chamada completou. Vocês não viram isso, né? Vocês são crianças. Não, vocês não são crianças. Só eu que vi. Então a comunicação era. Fala, ó. Você viu? Não, você não, você é jovem. Nós somos nacional. Mas a gente também, nós morávamos em São Paulo e ia ligar em Santo André. Quem tem a ver com a lição de hoje? Não é que você me interrompe toda hora? Você me interrompe, não pode interromper. Eu preciso terminar a lição. Então, olha bem, eu estava falando de quê? O milagre da ressurreição. Não, destacou também a obra divina de Cristo Jesus. Isso, a obra de Cristo, é obra do Espírito Santo. A regeneração é um ato da livre graça de Deus. E, note bem, necessária, porque todos os descendentes de Adão e Eva herdaram o pecado deles e são moralmente incapazes de fazer o bem e serem justos, precisando da graça de Deus. Jesus demonstrou várias vezes na sua vida, o seu lado humano. Quais são esses momentos que ele apresentou? Lá havia um chorou, o que mais? Teve fome, o que mais? Teve sede, o que mais? Cansou-se, o que mais? Dormiu. Comeu. Então teve fome. Então, note bem, ele então tinha seu lado humano. Mas, meus irmãos, embora a sua divindade ofuscou a sua humanidade, ele abriu os olhos do cego, ele abriu o ouvido do surdo, ele fez com que paralítico andasse, ele curou leprosos, ele acalmou tempestade, ele ressuscitou mortos. Só Deus pode fazer isso. Quando chegou no túmulo de Lázaro, o que ele disse? Chegou lá, ele olhou, o que ele disse? A irmã disse: Senhor, não deve mexer, já está com mau cheiro, 4 dias. No capítulo, versículo 43, o que ele falou? 43 e 44. Lázaro, sai para fora. Sai! Então Lázaro tem resultado nessa altura. Concorda comigo? Acordou no... Ou não? Acordou no túmulo. Acordou como? Quando ele diz Lázaro, sai,
Ele saiu. Senão já estava ressuscitado. Porque ele disse assim, ele não está morto, ele dorme. É isso aí. Então, até os mortos ouvem a voz do Senhor. Até os mortos ouvem a voz do Senhor. E assim será na volta de Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17, se alguém encontrar no segundo, pode ler. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Ninguém encontrou ainda? Não encontrou ainda? Olha, diga lendo. Lê de novo. Começa. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, Presta atenção. ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados. Esse é o único som que será ouvido por todo mundo, vivo ou morto, simultaneamente. A trombeta de Deus anunciando o grande dia do Senhor, a volta de Jesus Cristo. Maranata. Finalmente, meus irmãos, encerrando a lição, o episódio da morte e ressurreição de Lázaro traz à tona algo que todos nós conhecemos na carne: os sofrimentos humanos. As irmãs de Lázaro se entristeceram pela morte do seu irmão, porque por certo eram 3 órfãos. Por certo, Lázaro era o provedor daquela família. Deus não poupou aquelas irmãs para ele. Meu filho querido, Deus não poupou isso. Significa, meus irmãos, que a vida do crente não é um eterno mares maquiolas. No mundo tereis aflições, tem ruim. Então, o que a gente deve dar é o seguinte: por mais que alguém tenha fé, por mais que você seja amigo de Jesus, como ele era de Marta, Maria e Lázaro, você não está isento de sofrer. Muitos nessa hora questionam a existência de Deus, questionam a bondade de Deus e faz perguntas como essa: para que e por quê? Mas o que Marta disse? Ela disse: sim, Senhor, Jesus, todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Perguntou para ela. Ela disse: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Qualquer momento da sua vida, em sofrimento ou em alegria, creia, o Senhor é o nosso Deus. É a fé provada. Eu pretendia até no final que alguém soubesse cantar aquele corinho que diz: a fé é provada, mas não dá tempo mais. Já Deus acontece no final. Mas até a fé provada é um dos corinhos mais lindos. E faço a fé provada. A fé provada. Quem está com você? Cada vez que a minha fé, Deus nos dá a chance de crescer. Cada vez que nossa fé é provada, Deus faz com que cresçamos um pouco mais. Não, a personagem diz o seguinte: se eu for atravessar o mar, via de lá, que a expressão é muito bonita. Se eu for atravessar o mar, como é que é de lá? É rompendo em fé. Se chegar a atravessar o mar, eu não sei a expressão lá, então eu passarei por cima das águas. É isso aí. Obrigado, meus irmãos. A escola terminou. Obrigado pela sua presença. Domingo que vem, a Josi vai dar mais uma aula e eu vou dar mais uma aula ainda. Depois eu não paro.
Mas se embora seus revistas ano que vem, eu vou usar mesmo ele. Tá certo? Então, domingo que vem, a aula da Dona Jerusalina é o encontro com Tomé. Se chamar de duvidoso, mas todos os apóstolos foram, só ele levou a culpa. Que interessante. Ninguém creu que Jesus tinha visitado, só ele que não creu levou a culpa. Boa tarde, um bom estudo à noite. Eu estarei viajando agora a partir de chegar em casa, vou estar viajando, até terça-feira. Eu volto terça-feira.